Amém, irmãos. Vamos abrir lá em Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23. Discurso de Pedro, né? Como que Pedro fala lá? Sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível você retido por ela. Amém, irmãos? Então nós estamos vendo essa parte final, essas horas finais, né, da vida do Senhor na terra antes da sua crucificação. A gente está vendo lá em Mateus capítulo 27. Mas é interessante que, de tudo que a gente tem falado, inclusive na última reunião nós falamos sobre isso, esse versículo aqui retrata muito bem, né, Nélio? Porque o versículo 23 de Atos 2 fala que o Senhor, ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então foi o Pai que entregou o Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então isso nos fala o quê, irmãos? Da soberania de Deus. Deus é soberano, né? E Ele conduz as coisas de acordo com a sua vontade e a sua soberania. Mas essa é uma parte da verdade. Porque o mesmo versículo, na continuação dele, fala o quê? A primeira parte fala que o Senhor foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, mas a segunda parte fala, mas vós o matastes, crucificando pelas mãos de iníquos. Então a palavra fala que Deus entregou, mas fala que foram os homens que mataram. Então está claro, né, André? A soberania de Deus e a responsabilidade humana. O Senhor usa das atitudes humanas para cumprir os seus propósitos. E isso é maravilhoso e é tremendo, irmãos. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, 19. 1 Pedro 1, 19. A gente vê que nada escapa ao controle do nosso Deus, né? Vai falar do sangue do Senhor, do precioso sangue, né? Fala assim, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Esse sangue, André, foi conhecido quando? Quando que esse sangue foi conhecido, esse sangue derramado, esse sangue precioso? Versículo 20. Não foi na cruz não, irmãos. Versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, irmãos. Não foi na cruz que esse sangue foi conhecido. Esse sangue, irmãos, já estava proposto ser derramado desde antes da fundação do mundo. Porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então o Senhor não foi pego de surpresa, irmão Guaraci. O Senhor não é que não queria ser preso pelos soldados e de repente os soldados apareceram ali e prenderam o Senhor. Já estava tudo preparado desde antes da fundação do mundo. Essa é a soberania do nosso Deus. Mas vós o matastes. O Senhor também coloca a responsabilidade no homem. É a soberania de Deus
e a responsabilidade humana. O Senhor usa das ações humanas, ainda que pecaminosas, era assim, para cumprir os seus propósitos. Então, assim, o nosso Deus não é surpreendido em nada, né? Nada pode surpreender o nosso Deus, irmãos. Nada. Ele conhece o fim desde o começo. E só essa contemplação, irmãos, já muda a nossa vida. Se a gente parar para contemplar essa verdade, para pensar aí 10 segundinhos nessa verdade. Toda a nossa vida tem que mudar, irmãos. Simplesmente com essa verdade, irmão, agora sim. Nada escapa das mãos do nosso Deus. Então, para que o desespero? Para que a ansiedade? Nós temos essas coisas por quê? Porque nós não contemplamos essas verdades. Mesmo lendo, muitas vezes nós não cremos com todo o coração. Mas que o Senhor possa nos ganhar nessa noite, né, irmãos? Amém? Amém? Então, voltando aqui a Mateus, capítulo 27, da parte onde nós paramos, né? Nós vimos que o nosso Senhor ele foi examinado tanto pelos judeus quanto pelos gentios, certo? E nem os judeus e nem os gentios acharam defeito no nosso Senhor. Não achamos nele defeito. Não achamos nele falta. Não encontrei nele crime algum. E por que ele foi examinado pelos judeus e pelos gentios? Porque ele é a salvação tanto para um povo quanto para outro. Então os judeus tinham que examinar ele e não achar nenhum defeito, nenhum crime. Apesar de imputar e deles terem imputado ao Senhor um crime, qual foi o crime, a blasfêmia que eles imputaram ao nosso Senhor? Eles dizem que é filho de Deus. Amém, porque ele falou isso. Verdadeiramente ele é o filho de Deus. O centurião falou isso, né? Depois que o Senhor foi morto, crucificado, e ele viu tudo o que tinha acontecido, o que o centurião falou? Verdadeiramente esse é o filho de Deus. Quando furou ele pro seu lado. Isso. Quando viram que ele já estava morto. Em tão pouco tempo, o Senhor já estava morto. Então, irmãos, o Senhor foi examinado tanto por um povo quanto por outro. Mas existe a responsabilidade humana. E Pilatos, como nós vimos lá em João, quando ele entrega o Senhor para ser crucificado, ele entregou o Senhor porque ele temeu o povo. O povo pressionou tanto nele. E disse que se ele não crucificasse o Senhor, ele não era amigo de César. Então Pilatos temeu mais a César do que o próprio Deus. Mas o nosso Senhor foi diferente, irmãos. O nosso Senhor temeu primeiramente a Deus. Porque se ele nos ensina isso, como que ele não iria temer o Senhor? Mesmo naquela situação que o nosso Senhor se encontrava, irmãos. Nós vamos ver que situação é essa. Situação de humilhação, de vergonha, de sofrimento. Mas o que ele fala lá em Mateus? Capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pilatos temeu quem? Quem podia matar o corpo. Mas o que o Senhor fala em seguida? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não foi a esse que Pilatos temeu, mas o nosso Senhor temeu a esse, que pode lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Apesar de Pilatos ter ficado atemorizado, né? Como fala lá em João, Pilatos ficou atemorizado por quê? Porque os judeus falaram que o Senhor estava se fazendo filho de Deus. Quando Pilatos escutou isso, ele ficou atemorizado. Mas nem esse temor foi suficiente para que ele soltasse o nosso Senhor ao invés de soltar Barrabás. A mulher dele também falou, não se meta com esse justo. Mas nada foi capaz disso, irmãos. A voz do povo foi mais forte que a consciência que estava acusando ele. Então ele vai e entrega ao nosso Senhor para ser crucificado. Então aqui no versículo 47, no versículo 27 de Mateus 27, o nosso Senhor ele é entregue para os soldados. E quando o Senhor é entregue para os soldados, irmãos,
os soldados eles fazem escárnio com o nosso Senhor. Eles fazem tipo um teatro. Eles fazem uma coroa de espinho, Mateus 27, versículo 27. Eles fazem uma coroa de espinho, colocam uma veste escarlata do nosso Senhor, dão um cajado para o nosso Senhor e começam a reverenciar, irmão, o nosso Senhor como se fosse um rei. Mas eles fazem isso, irmãos, escarnecendo do nosso Senhor. Não com coração sincero. E o irmão Spurgeon, ele fala o seguinte, Charles Spurgeon: se nós tivéssemos a metade da criatividade ao honrar o nosso Senhor que aqueles soldados tiveram ao planejar a sua desonra, prestemos a Cristo a honra real que aqueles homens fingiram lhe oferecer. Vamos coroá-lo, Senhor de tudo, e na mais verdadeira lealdade nos ajoelhemos e o chamemos de rei. Verdadeiramente o nosso Senhor é rei. Mas aqueles soldados gentios estavam escarnecendo do nosso Senhor, colocando nele uma coroa de espinhos, uma veste escarlate, dando um caniço para ele segurar, se ajoelhando diante do nosso Senhor, escarnecendo dele. Ah, você é o rei dos judeus? Mas eles pegaram aquele caniço e começaram a bater no nosso Senhor, esbofetear o nosso Senhor. E em seguida, irmãos, quando o Senhor vai caminhar em direção à sua crucificação, fala aqui no versículo 32 do capítulo 27. E só fazendo parênteses aqui para os irmãos, né? São muitos detalhes, irmãos, que nós vamos ver nessas passagens. Muitos detalhes. E nós não temos como falar tudo o que essas passagens expressam para nós, irmãos. Nós vamos tentar mostrar alguma coisa para os irmãos. E nós vamos ver que tudo o que acontece com o nosso Senhor, a partir dessa última noite do nosso Senhor, são profecias atrás de profecias que estão sendo cumpridas, irmãos. Nós vamos tentar mostrar para os irmãos quais profecias que foram cumpridas, irmãos, nessa última noite do nosso Senhor, essa noite de sofrimento. E tais profecias foram cumpridas em seus mínimos detalhes, irmãos, que nós vamos ver a maravilha do nosso Deus, irmãos, que conhece o fim desde o princípio. Amém? Amém. Versículo 32, e fala assim: ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz. Mateus 27, versículo 32. Então foi chamado um homem que estava ali, obrigaram ele, né, a carregar, ajudar o nosso Senhor a carregar a sua cruz. E o nome dele era Simão Sirineu, ou seja, Simão da cidade de Cirene. Lá em Marcos, capítulo 15, versículo 21. Marcos 15, 21. Falando dessa mesma passagem, fala que e obrigaram a Simão Sirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Se Marcos cita que Simão cita Alexandre e cita Rufo, é porque eles eram conhecidos, irmãos. Eles eram conhecidos daqueles seguidores de Jesus. E olha o privilégio que esse Simão teve, irmãos, de ajudar o nosso Senhor a carregar a sua cruz. Pai de Alexandre e de Rufo. Quem era esse Rufo? Paulo vai citar ele lá em Romanos, capítulo 16. Romanos 16, 13. Os irmãos preparem aí, tá, irmãos, o dedo, porque a gente vai passear pelas Escrituras. Romanos 16, 13. Saudai a Rufo, eleito do Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Então, olha que família, irmãos. O pai, Simão, ajudou o Senhor a carregar a cruz, pai de Alexandre e Rufo,
Paulo fala para saudar Rufo, eleito no Senhor, e também a sua mãe, que também tem sido mãe para mim, Paulo falando, né? Então, olha o privilégio, irmãos, de Simão ajudar o nosso Senhor a carregar a sua cruz. Mas nós não precisamos ter inveja de Rufo, de Simão, né? Porque nós também somos chamados, irmãos, a carregar cada um a sua cruz. Cada um sofrer por Cristo. Vamos lá, Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Fala assim: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, irmãos, na nossa vida, nós também temos o privilégio, irmãos, de sofrer juntamente com o nosso Senhor. Simão foi chamado ali e obrigado pelos soldados a carregar a própria cruz de Cristo. Mas foi dado a cada um de nós, irmãos, hoje, também sofrer por Cristo, carregar a nossa cruz. Lá em Colossenses, capítulo 1, 24, fala o seguinte. Paulo falando, né? Colossenses 1, 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então ali Simão, ele foi obrigado. Mas nós, irmãos, voluntariamente, somos chamados também a sofrer juntamente com Cristo e completar os seus sofrimentos. Que privilégio, irmãos. Vamos voltar aqui, irmãos, a Mateus 27. Mateus 27, versículo 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, lhe deram a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Então, nosso Senhor, quando foi ser crucificado, ele foi a um lugar chamado Gólgota. E esse lugar, ele ficava fora dos limites da cidade. O nosso Senhor, ele foi crucificado, irmãos, fora dos limites da cidade. E por que ele foi crucificado lá? A gente poderia falar, não, porque os romanos separaram aquele lugar fora da cidade para crucificar os criminosos. É parte da verdade, né? Mas escrito estava. Aonde estava escrito, irmãos? Hebreus, capítulo 13, versículo 11. Citando, irmãos, Levítico, capítulo 16. Porque no sacrifício do Antigo Testamento, quando era oferecido um animal para ser oferecido em relação ao pecado do povo, para limpar o pecado, esse animal era sacrificado fora do arraial. E o sangue dele era trazido para dentro do tabernáculo para ser oferecido. E lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 11, fala exatamente isso, irmãos. Os irmãos estão contemplando a beleza dos detalhes. O nosso Senhor chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, que ficava fora dos limites da cidade. Então, no versículo 11 de Hebreus 13, fala o seguinte: pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora das portas. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua humilhação. O nosso Senhor foi humilhado fora da cidade para cumprir uma tipologia. E nós somos chamados, irmãos, também a sair, a ser perseguidos por Ele, proclamando o seu nome nesse mundo. Ide a todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós estamos chegando ao final de Mateus, irmãos. E o Senhor nos chama
para ir proclamar o nome dele a todo o mundo, irmãos. Alguém orou nessa noite com relação a isso? Proclamar o nome do Senhor. Esse é o nosso chamamento, irmãos. Nós temos passado mais ou menos 3 anos meditando, estudando o Evangelho de Mateus. Se esse Evangelho não nos constrange, irmãos, a mudar o nosso estilo de vida e proclamar o Senhor, levando o seu vitupério, irmãos, a abrir a nossa boca para falar do nosso Senhor, do seu Evangelho, da sua volta, irmãos, nada mais pode fazer, irmãos. Nada mais pode fazer. Prosseguindo um pouco mais, irmãos. Versículo 34, né? Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Mateus 27, 34. Vinho com fel. Marcos chama de mirra, né? Que era um composto que, misturado ao vinho, era tipo entorpecente. Fazia a pessoa, tipo, ficar bêbada, entendeu? Era uma bebida muito forte. E eles davam essa bebida para os criminosos que estavam sendo crucificados, para eles não sentirem tanta dor. Então eles ficavam inconscientes e conseguiam ali sofrer aquela crucificação sem sentir a dor em si, entendeu? Quase não sentiam. Eu vi um testemunho de um soldado na guerra, que o nome dele era Charles, né? Ele ficou sem os membros, né? Durante a guerra lá. Aí estava no finalzinho da vida, ele era jovem, né? Mas estava para morrer. E ele sabia. Aí foram dar uma bebida para ele. E ele era ele testemunhava muito do Senhor. Aí ele falou assim: não, eu quero estar sóbrio, eu vou encontrar com o meu Senhor. Daqui a pouco eu vou estar com ele, não quero beber nada, não. Aí ficou sofrendo as dores todinha para poder chegar na eternidade bem, né? Da mesma maneira que o nosso Senhor, que fala aqui que o nosso Senhor não quis beber. O nosso Senhor não quis beber, porque ele queria estar lúcido, irmãos. Ele queria estar consciente na decisão que ele tomou de sofrer pelos nossos pecados e fazer a vontade do Pai. Ele não queria fazer isso inconsciente, mas ele queria caminhar até o final, na sua decisão de sofrer por nós. Para poder dizer no final, está consumado. Imagina se o nosso Senhor toma essa bebida. Existem 7 frases, irmãos, que o Senhor falou na sua cruz, enquanto ele estava na cruz. 7 frases que ele falou enquanto estava sendo crucificado. Enquanto estava ali caminhando e crucificado na cruz. Uma dessas frases que o Senhor falou é essa: está consumado. Foi a última, né? Na verdade, foi a penúltima. Foi a 6ª. A última foi: na sua mão eu entrego o meu espírito. E ali ele expira e falece, entendeu? Antes disso ele fala: está consumado. Mas nós vamos falar sobre tudo isso. Não sei se hoje, porque é muito detalhe. Mas esse versículo 34, irmãos, que fala que deram vinho com fel para ele beber, ele recusa, é o cumprimento de mais uma profecia. Salmo 69, irmãos, vamos lá. Salmo 69, versículo 21. Olha a riqueza de detalhes, assim. Deram-lhe fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Uma profecia de Salmo, irmãos. Salmo de Davi. Só para os irmãos terem uma noção. Os salmos que Davi escreveu, sabe quanto tempo antes de Cristo eles foram escritos? Chutou 600 aqui. 600 anos antes. Eu ia falar 1000, mas tudo bem. 1000, certinho. Mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Mas não pode chutar na prova não, né? Na múltipla escolha. Não é porque acertou aqui que na prova vai acertar também não. Mais ou menos 1000 anos, irmãos, antes de Cristo, Davi escreveu seus salmos, profetizando pelo Espírito o que aconteceria com o nosso Senhor. Perdão. Amém, irmãos? Vamos ser enriquecidos por esses detalhes, irmãos. E essa profecia que foi cumprida fala do versículo 34 de Mateus 27 e fala também do versículo 48 de Mateus 27,
que fala assim, ó, logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido em vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Então esse Salmo 69, 21 fala do cumprimento desses dois episódios aqui, quando deram vinho com fel para ele beber e depois quando deram vinagre numa esponja para o Senhor beber. O vinho com fel ele recusou, mas o vinagre ele bebeu. Ele botou na boca, mas ele não bebeu. Bebeu, o vinagre ele bebeu. Sim. O vinho com fel não. Uma das frases que Jesus falou é que ele tinha sede, né? Sim. Isso. Aí deram vinagre. Ele queria água. Quando Fala. ele falou que estava com sede, deram vinagre ou deram vinho no céu? Vinagre. E por que ele falou, tenho sede? Lucimar, por que o Senhor falou, tenho sede na cruz? Só pegando um gancho aqui do Caleb, né? É natural? Sim, ele falou, tenho sede. Natural, sede mesmo, né? Tenho sede. Por que ele falou isso? Desidratado mesmo. Hã? Para testar eles. Ali ele falou, porque ele estava desidratado, porque tinha sede mesmo. É uma explicação. Mas na verdade não foi por isso que ele falou. Por que o Senhor falou, tenho sede? Tem sede do pai dele. Não. Eu não sei, não. Eu não sei. Melhor tu desvendar logo esse mistério. Malvino não gosta de mistério não, né, Malvino? Não. Gosta que desvende logo, né, Malvino? O Senhor falou, tenho sede para se cumprir as Escrituras. Só por isso, irmãos. Para que as Escrituras fossem cumpridas. Mas ele realmente estava com sede. Sim, mas ele falou para que as Escrituras fossem cumpridas. Aí por isso deram um vinagre para ele beber. Porque a Escritura diz que deram vinagre para ele beber. Lá em Salmos, acabamos de ler. Então ele só fala isso para cumprir as Escrituras, irmãos. João fala isso, né? Ele falou isso para que se cumprissem as Escrituras. Olha o nosso Senhor sofrendo. Ele lembra que a Escritura fala sobre isso. Então ele só fala porque está escrito, irmãos, que ele iria beber vinagre. Sabia. Vamos voltar aqui, versículo por versículo. Quando eu estava estudando em casa, eu ficava boquiaberto. Versículo 35. Mateus 27. Fica sempre com o dedinho em Mateus 27, tá, irmãos? Ou com uma caneta, ou com alguma coisa muito rápido. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Mais o cumprimento de profecia, irmãos. Salmo 22, 18. Vamos lá. 1000 anos antes de acontecer a crucificação do nosso Senhor. Voz alta. Partem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha cama. Está vendo os detalhes, Evelyn? Do que estava profetizado, do que estava acontecendo com o nosso Senhor? Quem fez isso foram os soldados, que repartiram as vestes e lançaram sorte. Soldados romanos. Eles nem sabiam que estavam cumprindo as Escrituras, fazendo aquilo. Mas o nosso Deus, que é onisciente, irmãos, sabe de todas as coisas, deixou esses detalhes na Escritura para que nós soubéssemos que o nosso Senhor é o Filho de Deus. Ninguém morreu com tanto detalhe, irmãos, cumprido na sua morte, de tudo que estava sendo falado, foi falado sobre ele, do que o nosso Senhor. Não existe ninguém na história que cumpriu essas profecias, irmãos. E aqui no versículo 35 fala, depois de o crucificarem. Quanto tempo os irmãos acham, ou já sabem, né, não acham, né, que o nosso Senhor ficou na cruz sendo crucificado? Quanto tempo que nosso Senhor ficou na cruz? 6 horas na cruz. O nosso Senhor ficou pouco tempo na cruz, irmãos. Ele ficou 6 horas sendo crucificado. E sabe por que ele ficou pouco tempo, Isabela? Mas por que foi pouco? Por que eu falo que foi pouco tempo que o Senhor ficou na cruz, irmãos? Sabe qual era o normal de uma pessoa crucificada ficar na cruz? Dias. Ele ficava dias e não morria. Era um sofrimento tal, e era um tipo de punição que foi inventada pelos romanos, que a pessoa ficava na cruz, irmãos, e não morria.
Ela ficava ali sendo sufocada, mas ela ainda conseguia ali respirar. Ela voltava assim, entendeu? E ficava ali dias sendo crucificada. Ficava em agonia, né? Ficava em agonia. A pessoa ali não tem nenhum problema físico, tá normal. Sim. Né? Não tem problema nenhum. Não foi, sei lá, não foi atingido por nenhuma, vamos dizer assim, cortada, foi só colocada ali na cruz normalmente. Então, assim, o sofrimento, a agonia, porque você fica numa posição incômoda, né? Você não pode. Os braços já começam a doer, as pernas já começam a doer, a sua respiração, porque o sangue já não circula mais, é uma agonia. É uma agonia. Imagina, É maldade mesmo. imaginando aqui, Mas naquele Sem falar que dia furou. eles mandaram quebrar as pernas para ele morrer logo. Por que mandavam quebrar as pernas? Porque aí acabava com a sustentação do corpo, ele ficava ali esticado e não conseguia respirar mais. O diafragma da pessoa não conseguia mais fazer o movimento e a pessoa morria sufocada. É por isso que mandavam quebrar as pernas daqueles que estavam sendo crucificados. E como que a gente sabe que o Senhor ficou 6 horas na cruz? Vamos lá, Marcos, capítulo 15, versículo 25. Marcos 15, 25. Fala alto, todo mundo quer ouvir. E era a hora terceira e crucificaram. Era a hora terceira, a hora que o crucificaram. A hora naquele tempo começava a ser contada a partir de 6 horas da manhã. 6 horas da manhã era a primeira hora. Então, a terceira hora correspondia às 9 horas da manhã. Então, às 9 horas da manhã, o nosso Senhor foi crucificado. Em Mateus, voltando a Mateus, 27, 45, fala o quê? Desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E na hora nona, o que aconteceu? E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Ele, lama, sabe. Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então, se a hora terceira é 9 horas da manhã, a hora sexta é meio-dia e a hora nona é 3 da tarde. Então, o Senhor ficou de 9 da manhã até 3 da tarde na cruz. 6 horas de sofrimento, irmãos. Mas foram horas de agonia, de tamanho sofrimento. E só por causa do meu pecado, do nosso pecado, irmãos, sendo colocado sobre o nosso Senhor. Mateus 27, 37. Vamos avançar mais um versículo. Tio, essas 6 horas que Jesus ficou, foram 6 horas enquanto ele estava vivo ou 6 horas em parte ele já estava morto? Não, 6 horas vivo. Vivo, na cruz. Versículo 37, Mateus 27. E assentados ali, o aguardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Qual era a acusação do nosso Senhor? Por que ele foi crucificado? Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Essa era a acusação, Alexandre, do nosso Senhor. E lá em João, em Lucas também, fala que foi escrito isso em 3 línguas. Foi escrito em latim, foi escrito em grego e foi escrito em hebraico. Hebraico porque era a língua dos judeus, da religião judaica. Em latim, que era a língua dos romanos, que era o império da época, era o reino mais poderoso da época. E em grego, porque a cultura dominante na época era a cultura grega. E a língua falada por todos era a língua grega. Como hoje a língua oficial internacional é o inglês, na época era o grego. Então foi escrito nas 3 línguas, para não ter dúvida, irmãos. Para todos que passassem ali pudessem ler. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então todos que passavam ali podiam ver esse escrito. Versículo 38. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua
esquerda. Outra profecia. Mais uma profecia sendo cumprida, irmãos. Isaías, capítulo 53. Vamos lá, Isaías 53, versículo 12. Amém? Os irmãos estão craque em Bíblia? Estão achando rapidinho? Fala assim: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Estava profetizado que ele foi contado com os transgressores. Por isso ele foi crucificado entre dois ladrões. E sabe o que esses ladrões fizeram, irmão, com o nosso Senhor? Os dois, não foi só um não, tá? Versículo 44 de Mateus 27. O povo estava zombando do nosso Senhor, dizendo para ele descer da cruz. Ah, se você é filho de Deus, desce da cruz. Mateus 27, 44. Confiou em Deus. Então clame para que ele te salve. Desce da cruz e nós criamos em ti. Estavam todos blasfemando, zombando do nosso Senhor. E no versículo 44, o que fala? E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões, que haviam sido crucificados com ele. Os dois ladrões, irmãos, zombaram também do nosso Senhor. Está escrito. Está falando aqui no versículo 44. Os dois Depois um se arrependeu. zombaram do nosso Senhor. Mas, irmãos, aconteceu alguma coisa. Nesse caminho e durante a crucificação, aconteceu alguma coisa. Que um dos ladrões, mesmo tendo zombado do nosso Senhor, ele viu que o que estava acontecendo ali não era normal. Não era normal. Aconteceu alguma coisa. E a gente vai ver o que aconteceu. A gente já leu que da hora sexta até a hora nona, houve trevas. E essas trevas que aconteceram, irmão, não foram trevas normais. Não foi o eclipse do sol que tampou o sol e ficou escurinho. Foram trevas, irmãos, que aconteceram. Então, um dos ladrões parece que se arrependeu, né, do que estava fazendo. E lá em Lucas, capítulo 23, e só Lucas relata isso, irmãos. Lucas 23, 39, fala que um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Outra frase, né? Outra fala do nosso Senhor na cruz. Caleb está atento, hein, Caleb? Parabéns. Essa foi uma outra fala que nosso Senhor falou na cruz. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele pede o reino, mas o Senhor promete o paraíso. Não iremos entrar nessas questões, tá, irmãos? Já falamos sobre isso em outras oportunidades. Mas essa é a segunda fala do Senhor na cruz. Em verdade estarás comigo no paraíso. Voltando a Mateus 27, versículo 39. Vamos ler até o versículo 43. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce das cruzes. Até a voz? 43. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo. Não pode salvar-te. Se és o rei de Israel, desça agora da cruz e cremos
e creremos nele. Confiou em Deus. E viu agora seu homem, porque disse, sou filho de Deus. Então, olha o escárnio com que as autoridades e também as pessoas que estavam ali escarneciam do nosso Senhor. Salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Mais uma profecia cumprida, irmãos. Olha, irmãos, tudo que nosso Senhor tem passado. Tudo o que nosso Senhor está passando na cruz. Humilhação, vitupério, vergonha, escárnio. Sem falar dos maltratos físicos, irmãos. Era sofrimento na carne e sofrimento na alma. Mas isso tudo estava profetizado. E com riquezas de detalhes, irmãos. Vamos ver lá em Salmos 22. Quais foram as palavras que foram usadas para falar desse sofrimento do nosso Senhor, irmãos? Salmo 22, versículo 6. Quando fala que meneavam a cabeça, balançavam a cabeça. Olha o que fala no versículo 6 de Salmo 22. Eu não sei se na versão dos irmãos está assim, mas fala assim, ó. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor. Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Exatamente, irmãos, as mesmas palavras o povo está falando, as autoridades estão falando para o Senhor. Olha o cumprimento, irmãos, com riqueza de detalhe. Se isso não nos deixa de queixo caído, irmãos, eu não sei o que mais pode fazer. Ô Marcos, só assim rapidinho. Não sei se o irmão já ouviu falar, esse verme aqui, diz que existe um verme que está, acho que é no Carvalho, né? E ele, quando ele morre... O sangue, né? Desce um vermelhidão, né? Mais filho. Eu lembro do vermelhidão, né? Que... Ouviu isso? Sobre esse verme? Entendeu? Não sei se é no Carvalho. Ele morre, Eu já li. fica vermelhado. Que é o sangue, Isso, fica vermelhado, isso aí. E ali nasce mais filhos. Que é uma figura do Senhor. Mas é um verme. É um verme. É menos que um homem. Né? A gente falou disso acho que o Nélio não estava aqui. A gente falou disso no sábado, né? Reunião de homens. Que o Senhor aprendia, e nós também temos que aprender e estudar, inclusive a natureza, irmãos. A natureza tem muito a nos ensinar. Então isso que o Nélio trouxe é tremendo, irmãos. Sou verme. Eu já li também, mas não sei de onde está. Sou verme e não homem. Opróbrio dos homens e desprezado pelo povo. Salmo 109, irmãos. Quando eu li esse salmo aqui, eu até comentei com a Aline em casa, né? O Senhor, ele sofreu, irmãos, durante a sua vida toda, sabia? Negando a sua vida da alma. Isso se cumpre também. Cumpre também o que fala no Salmo 109, versículo 24. Inclusive na infância. Ele não curtiu a infância como uma criança normal que curte, né? Aos 12 anos, ele estava no templo discutindo com os doutores, com as autoridades. De jejuar. Salmo 109, versículo 24. De jejuar. Estão enfraquecidos os meus joelhos e a minha carne emagrece. E ainda lhes dou opróbrio quando me contemplam, movem as cabeças. Olha o que fala na minha versão, irmãos. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Irmão, o nosso Senhor jejuava tanto, mas tanto,
que os joelhos dele vacilavam, que a magreza ia mirrando a carne do nosso Senhor. Imagina a figura, irmãos, do nosso Senhor. Mas por que o nosso Senhor jejuava? Dessa maneira, irmãos. Para ter comunhão com o Pai. Para poder ouvir a voz do Pai, irmãos. E por que nós não ouvimos a voz do Pai, irmãos? Porque nós comemos. E quando a gente jejua, uma vezinha ali no ano, olha, a gente se acha que eu jejuei. Imagina quando se a gente jejuasse uma vez por mês, irmãos. Como que a gente não ia se achar? Pô, jejuei uma vez por mês. E quando a gente ia uma vez por semana, irmãos? Caramba, eu tô lá no... Irmãos, o nosso Senhor jejuava de tal forma que os joelhos vacilavam, irmãos. De magreza vai mirrando a minha carne, para poder ter comunhão com o Pai, conseguir ouvir a voz do Pai. Por isso nosso Senhor ouvia a voz do Pai. Mas nós nos banqueteamos todos os dias. Inclusive nas nossas reuniões do Come Junto. Reunião do Come Junto, irmãos. É come junto, tem que ter a comida. É bom comer, não é bom? Mas também é bom ter comunhão com o Pai. E por que nós não ouvimos a voz do Espírito, irmãos? Porque nós não jejuamos. Nós temos que colocar os pingos nos is. Aí entra Paulo falando, todas as coisas não são lícitas. Mas nem tudo convém. Irmão, aqueles que querem ouvir a voz do Senhor, irmãos, e não jejuam, e falam que ouve, o Senhor falou comigo. Desconfia, irmão. Desconfia. O Senhor falou comigo isso. O Senhor fala tanto contigo, né? Desconfia, irmão. Eu desconfio. Porque o Senhor me falou isso, o Senhor me falou aquilo. Você está dizendo, né? Você está dizendo que o Senhor falou. Mas quem disse que falou? Então, muito cuidado quando a gente fala isso, tá, irmãos? O Senhor me falou. Não estou dizendo que ele não fala, não, irmãos. Não estou dizendo que ele não fala. Mas, pelo que nós temos de exemplo na Bíblia, o Senhor não fala com qualquer um, irmãos. O Senhor não fala com aqueles que não o buscam em oração e em jejum. Nosso Senhor era assim. João Batista era assim. Paulo era assim. Moisés era assim. Então, se nós queremos ouvir verdadeiramente a voz do alto, irmãos, a voz do Espírito, nós temos que jejuar. Se nós não jejuamos, dificilmente nós vamos escutar a voz do Espírito. Acredito eu que Davi não jejuava muito, né? Porque ele era rei. Mas Jesus sempre falava. Jejuava? Sim, Quando o filho dele morreu, ele jejuou. Quem não jejua é a gente, Raia. A gente não jejua. É a gente que não jejua. E assim, O jejum hoje está fora de moda. O que está em moda hoje é comer. Comer que está em moda. Mas tem uma passagem. Mãe, eu estava pensando, né? Essa semana eu vi um médico falando, o Senhor é tão bom, tão perfeito, que ele mandou a gente jejuar, sendo que é algo que faz bem para a gente, não mal. Para o espírito e para o corpo. Né? O jejum aproxima do Pai. E o jejum faz bem para a saúde. Quando quem jejua tem vida mais longa. Eu vi o médico falando isso. Tem a vida mais longa. É saudável jejuar. A gente pensa, coitado da gente vai ficar fraco. Não. Faz bem para o corpo e para o espírito. Mas não foi no momento, né? Tem uma passagem na Bíblia sobre Jesus, né? Que os fariseus estavam acusando os discípulos de Jesus que não jejuavam. E os discípulos de João Batista jejuavam. Jesus respondeu para eles que enquanto o noivo estivesse junto, eles não precisariam jejuar, mas depois que o noivo se fosse, eles jejuariam. Isso eu me lembro dessa passagem. Sim. Certo? Então aí ficou uma coisa meio controversa. Se ele jejuava tanto assim a ponto de ficar com as carnes magrinhas, sem joelho fraco e tal, mas aí eu não entendo, essa parte ficou meio coisa para mim. Aí eu não O que ficou coisa?
Porque, não, devido a isso aí que aconteceu, né? Com os joelhos dele. Essa passagem que você citou, os fariseus estavam acusando os discípulos de não jejuarem. Não estavam acusando o Senhor. O Senhor, não, o Senhor jejuava. Os discípulos que não jejuavam. Porque o Senhor falou, como que jejuarão enquanto o noivo está com eles? Sim. Mas quando o noivo for tirado, aí sim jejuarão. Então o foco era os discípulos, não era o Senhor. O Senhor sempre jejuou. Para ele poder ter comunhão com o Pai, ouvir o Pai, ele jejuava. Né? Ele orava em todo o tempo. O Senhor não era alguém que se banqueteava, né, todo o tempo. Ele participava na casa dos publicanos, ele comia, né? E era acusado até de beberrão e comelão, né? Pelos fariseus. Mas, na verdade, o nosso Senhor jejuava. Quando ele ia para os retiros dele, ele jejuava, irmãos, para ter comunhão com o Pai. Até quando o Espírito, né, o próprio Deus, permite que Satanás leve ele para ser tentado, ele estava em jejum. Estava em jejum. Foram 40 dias. 40 dias. Quer dizer, são muitos dias, né? A gente não consegue ficar nem um dia. E assim, o que a gente aprende, né? Agora não. Agora a gente tem jejum porque não quer. Ter na carne. Tem que ter uma ligação, mas assim, ensinavam que você fazia jejum como na macumba, né? Para conseguir algo. Né? Porque assim, os macumbeiros, eles jejuam seríssimo. Eles abrem mão do sexo, abrem mão tudo em comum acordo. Para tocar no demônio. Né? Para eles conseguirem tocar nas densas trevas, eles fazem muito jejum. Né? E os crentes, né, de contrapartida, é ensinado que você jejua para conseguir algo, para você conseguir passar numa prova, para você conseguir emprego, para conseguir marido. É tudo mentira. Né? Eu mesmo, uma vez, fiz um jejum porque eu fui ensinada errada. E depois eu lendo a palavra, o Senhor falou assim, não, eu estou tratando contigo, eu quero você. E acabou. Não adianta. Então, assim, é ensinado errado, né? Depois no caminho eu descobri. Né? Sim. Nessa época eu descobri que era tudo mentira. Eu pedi perdão para o Senhor, né? E aquele jejum não valeu de nada, porque eu queria alguma coisa em troca, né? E é mentira. Então, Não, e a gente quer alguma coisa em troca quando a gente jejua. Não, mas literalmente, assim, se você quer a conversão de alguém, você jejua, você vai conseguir. É mentira. Você pode morrer e nem ver aquela pessoa convertida, né? Sim. Então, assim, é para tocar no Senhor. Isso. O objetivo maior do jejum é buscar comunhão com o Pai. Comunhão com o Pai. Não é você ter em troca alguma coisa que você Não. nessa terra aqui. Coisa material, né? Não que você não possa jejuar por um propósito. Mas nem necessariamente. Mas esse não é o objetivo principal do jejum, você não entendeu? vai conseguir porque você está jejuando. Né? O que prego é que você vai conseguir. porque Não. você jejua, é mentira. Não, aí não. Jejua que você vai conseguir, você tem fé. Isso estimula os protestantes, chamados protestantes, e até os carismáticos também, a fazer, tendo a certeza que vai ser curado do câncer. Mas é uma mentira, né? Sim. O jejum é para tocar no Senhor, para Ele se revelar a nós. Né? Amém. Ele que deixa de ser tocado, né? Porque o jejum vai tocar no Senhor, não. Ele que deixa. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Sofia? Tio, eu estou com uma dúvida. É porque em alguns lugares, na Bíblia diz que eles jejuavam com comida. Mas em alguns lugares eles jejuam de outras coisas. Isso está certo? Tá errado. O jejum é de comida. Não existe jejum de outra coisa. Jejum é de alimento. Né? Vou fazer jejum de ver Netflix. Não é jejum. Vou fazer jejum de não ir no shopping. Jejum é de alimento. Eu já ouvi falar. Vou fazer jejum de chocolate. Não é jejum. Não é jejum. Isso não é Eu jejum. ouvi. Jejum é abstinência de alimento. Né? Ou parcial ou total. Quando que o jejum é parcial? Quando você não tira a bebida, né? Você bebe um suco, bebe uma água, você só tira o alimento sólido. Quando que o jejum é total? Quando você tira a bebida e também o alimento sólido. Jesus fazia o alimento parcial, né?
Às vezes fazia parcial, às vezes fazia total, né? Porque nesses 40 dias que a Lucimar citou, na tentação do deserto, não fala que ele teve sede, só fala que ele teve fome, né? Ele pode ser tido como um alimento e, tipo assim, eu quero fazer um jejum para me aproximar de Deus. Eu tenho que fazer o jejum o dia inteiro ou é só uma parte do dia? A gente está aprendendo isso nos sábados aqui com os varões, né? Como fazer o jejum, né? A disciplina do jejum. E você tem que começar, não é o assunto hoje, né? Mas você começa devagar. Começa tirando uma refeição só no dia, entendeu? E quando você vai se acostumando, você vai aumentando. Tem todo um ensino, né? Se eu tirar uma refeição do dia, eu acho que não ficar mais nada. Calma que vai chegar a tua hora. À medida que você vai orando e lendo a Bíblia, buscando, o próprio Espírito vai gerando o desejo de ter mais cedo. Então não é algo para você se preocupar. Vida de santificação, vai lendo a palavra, vai orando, e o próprio Espírito vai dizer assim, meu filho, eu quero mais de você. E você vai sentindo fome e sede de Deus. Amém? E eu não estou falando mal do come junto, tá, irmãos? Não pense, não é isso. Só estou fazendo um contraste do comer e do jejuar, né? A gente faz come junto toda a reunião. Raramente a gente deixa de ter um come junto, né? É só para fazer um contraponto, mas nada, não é falando contra o come junto. Todo mundo gosta do come junto, né? O jejum a gente tem que fazer em casa, né? Que a gente coma na reunião, mas em casa a gente faz o jejum. Isso, mas é só um contraponto, só para... Come junto não tem jejum. Quer falar alguma coisa, Bia? Irmãos, tem uma passagem que Mateus não fala, nem Marcos fala, nem João fala. Isso, faz até meio-dia. Começa devagar. Não, ele está falando que do come junto, não faz jejum. Se quiser fazer, faz, levanta. Quem quiser fazer. Isso, Até meio-dia, que eu como junto depois de meio-dia, entrega primeiro. Isso, boa estratégia. Quem quiser fazer, né? Pode, né? Eu confesso que não é fácil, é difícil, né? É bem difícil. Mas Deus falou lá, ó, o jejum que me agrada não é aquele que eles estavam fazendo, né? Não está na palavra? Isso. Tem uma passagem que Mateus não fala, nem Marcos fala, nem João fala. Só Lucas fala. Então vamos lá, Lucas, capítulo 23. Quando o Senhor estava carregando sua cruz. Lucas 23, 27. E já vamos encerrar aqui, irmãos, tá? Lucas 23, 27. Fala assim. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros 2, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. Olha, irmãos, as palavras que o nosso Senhor proferiu para aquelas mulheres que batiam no peito e se lamentavam com relação ao Senhor. Os irmãos acham que o sofrimento do nosso Senhor foi severo? Mas olha o que o nosso Senhor fala para elas, irmãos. Lamentai não por mim, lamentai por vós e por vossos filhos. De que período que o Senhor está falando aqui, irmãos? Para essas mulheres aqui. Oi? Não do arrebatamento. Arrebatamento é bênção. É da tribulação, irmãos. Irmãos, não queiram imaginar o que vai acontecer na tribulação. Porque se o Senhor fala isso para elas, você está vendo eu sofrendo aqui? Vocês que estão lamentando por mim? Não lamenta por mim, não. Lamenta por vocês e por seus filhos. Bem-aventuradas as estéreis,
as que não têm filhos e as que não amamentam. Porque quando vier a paga disso que vocês estão fazendo comigo, vai ser muito pior. O que eles falaram que nós vimos semana passada? Que seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Não quero imaginar, irmãos, o que vai acontecer na tribulação. O dia do Senhor. Verão aqueles a quem traspassaram. E eles vão clamar para os montes, cai sobre nós, cai sobre nós. Porque a perseguição vai ser tamanha, vai ser tal, que eles vão buscar a morte, vão buscar a morte e não vão encontrar. No arrebatamento, tem 3 tipos de arrebatamento, né? Tem alguns arrebatamentos que vão acontecer, né? São 8 no total. A gente vai em qual? Aí depende. Depende da nossa condição diante do Senhor. De como está a nossa vida espiritual diante dele. Se nossa vida for uma vida que agrada ao Senhor, a gente pode ir no primeiro. Se nossa vida, mesmo como cristãos, for uma vida que não está agradando ao Senhor, nós podemos ir no último. E vamos passar por todo esse período, né? Mas olha o que o Senhor consegue falar para as pessoas, irmãos, que estão ali diante dele, maltratando ele. Lucas 23, 34. O que o Senhor fala, irmãos? Mais uma fala do Senhor na cruz. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. Então o Senhor fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor, com todo aquele sofrimento na cruz, irmãos, orando para que o Pai perdoasse aquelas pessoas. Como nós temos que aprender com o nosso Senhor? Se nós não perdoamos aqueles que nos ofendem, como queremos ser perdoados? Então que o Senhor nos ajude, irmãos, a contemplar a vida do Senhor e os seus sofrimentos, a sua humilhação, para que nós sejamos constrangidos por esse amor. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Caminhamos só um pouquinho nessa noite. Só em alguns versículos, irmãos. Até o versículo 44. E os versículos que se seguem, irmãos, é mais cumprimento de profecia. É o Senhor, o Pai, nos mostrando a sua soberania. Porque aprouve ao Pai moê-lo. Isso já estava acertado desde antes da fundação do mundo. Então que nós possamos ir aos pés do nosso Senhor. Aprender com Ele, do seu amor, da sua bondade, da sua mansidão, da sua determinação, irmãos. Porque quando aquelas pessoas, já finalizando, escarneciam do Senhor, desce da cruz e nós criamos. O Senhor teve que se manter naquela decisão que ele teve de não usar os seus poderes divinos. Porque os seus poderes divinos também eram uma tentação, sabia? O Senhor poderia tranquilamente descer da cruz. Sim, teve autocontrole. Teve temperança. Porque o Senhor poderia usar os seus poderes divinos para descer da cruz, ouvindo a multidão. Você não é filho de Deus? Desce na cruz e nós vamos crer que você é o filho de Deus. Mas graças ao Senhor, que o Senhor não desceu da cruz, irmãos. Ele se manteve ali até o final. Por isso nós podemos estar aqui nessa noite. Porque o Senhor venceu, inclusive, a tentação de usar os seus poderes divinos. Imagine qualquer um de nós, irmãos, sofrendo aquilo e tendo poder para sair do sofrimento. O que a gente faria? Hein, meu amor? O que a gente faria? Com certeza usar o poder
Com certeza ia fazer alguma coisa, a gente. Mas olha a tentação que nosso Senhor foi submetido. Sendo como Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Não, era uma tentação para o Senhor. Estava disponível para ele. Mas ele não usou das suas prerrogativas divinas. Irmãos, isso também é uma vitória, irmãos. Uma vitória tremenda, né? E por isso ele pode envergonhar principados e potestades na sua cruz. E nós temos que nos gloriar no nosso Senhor, né? Por isso, graças ao Senhor, que ele não usou as suas prerrogativas divinas e se manteve, né, até o final. E pôde dizer, tetelestai, está consumado. Amém, irmãos? Vamos parar por aqui. Na próxima reunião a gente continua. Amém?